Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre um texto bastante elucidativo, sobre um texto que nos informa muito, nos abençoa muito, se entendermos corretamente. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, mas eu gostaria muito, em nome de Jesus, que você lesse esse texto, lesse esse capítulo. Os versículos que nós vamos tratar estão nos versículos de 23 a 34, mas eu gostaria que você lesse o capítulo todo, esse capítulo 11 dessa primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Corinto. Amém? Eu vou ler aqui. Haja visto o nosso tempo ser bastante reduzido, e eu vou sintetizar a mensagem que foi ministrada ontem, dia 11 de julho, na Igreja Presbiteriana Betel em Iguatemi. Eu vou resumir essa mensagem para que não se torne muito cansativo e você consiga ver essa mensagem, ouvir essa mensagem até o final. Eu vou ler apenas 2 versículos aqui que eu considero que são os versículos chaves desta carta do apóstolo Paulo. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 34, para que você anote aí, e para que você abra a sua Bíblia e fique com a sua Bíblia aberta. Eu vou ler o versículo de número 23, onde o apóstolo Paulo aqui relata, dá um testemunho, e ele está aqui transferindo as palavras do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, inspirado aqui pelo Espírito Santo quando escreve. E ele diz assim, 1 de Coríntios capítulo 11, versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Amém? Hoje nós vamos tratar da questão da ceia do Senhor. E eu quero tratar com você hoje sobre as orientações para que você possa participar da ceia do Senhor. Então, orientações para a ceia do Senhor. Provavelmente Paulo escreveu essa carta aos Coríntios no ano 56. Quando, naquele tempo, ele estava em Éfeso e ele se despedia também dos presbíteros ali em Éfeso. Ou seja, ele estava dando um adeus aos presbíteros porque ele não os iria ver novamente. Atos capítulo 20, versículo 31, se você quiser saber mais sobre esse relato, leia esse trecho do texto que está em Atos capítulo 20. A cidade de Corinto era nessa época uma cidade bastante densa, bastante povoada. 650 mil habitantes aproximadamente, muito maior do que a cidade em que nós residimos atualmente, que é Maringá, que possui 430 mil habitantes aproximadamente. Então Corinto, para o primeiro século, para o ano 60, de 56 a 60, 650 mil habitantes, era uma cidade bastante considerável. A divisão nessa cidade era assim: 250 mil cidadãos livres e aproximadamente 400 mil habitantes eram escravos. A cidade possuía 2 portos, um comércio bastante ativo, bastante intenso. A cultura era muito apreciada em Corinto. Os seus habitantes se interessavam bastante pela filosofia grega
e eles estimavam muito a sabedoria. Sobre a religião, nós podemos informar que havia em Corinto 12 templos, sendo os principais o templo de Asclépio, que era o deus da cura para os corintos, o templo de Apolo, que era o deus da música, o deus da beleza para os corintos, e o templo de Afrodite, que era o templo da deusa do amor, onde os seus adoradores, pasmem vocês, se prostituíam nos cultos. Segundo os historiadores, provavelmente 1000 prostitutas cultuais frequentavam esse templo. Então era um templo de práticas imorais, um templo em que predominava a imoralidade sexual. A cidade de Corinto era o centro da imoralidade sexual. Por ser uma cidade portuária e também um entroncamento com várias vias de acesso e várias saídas, havia em Corinto também um trânsito bastante intenso de pessoas. E era justamente nesse contexto, nesse ambiente, em que se encontrava a igreja em Corinto. A igreja que o apóstolo Paulo estava plantando, uma igreja atormentada por numerosos problemas. Paulo recebe informações de várias fontes a respeito, quando ele escreve essa carta, das condições em que a igreja estava. A igreja estava incorporando para dentro de si, ou seja, trazendo esse padrão comportamental da cidade para suas vidas. Portanto, uma igreja dividida. Em 1 Coríntios, capítulo 1, nos versículos 11 e 12, você pode conferir essas informações. Paulo informa que recebera informações da igreja de Corinto, e as informações não eram boas, as notícias não eram boas, havia muitas divisões ali. E o motivo, a preocupação de Paulo com a igreja era justamente pelo fato da igreja ser uma igreja imatura, uma igreja sem conhecimento da palavra, com pouca espiritualidade, com uma intensidade no relacionamento com o Senhor muito rasa. Uma igreja que não tinha profundidade no conhecimento da palavra, conforme nos informa os capítulos, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 4, dessa primeira carta. Então Paulo escreve a essa igreja. Qual que era o propósito de Paulo para com essa primeira carta aos Coríntios? Nos capítulos de 1 a 4 nós podemos perceber Paulo instruindo a igreja, Paulo procurando restaurar a igreja nas suas áreas de fraqueza, corrigindo práticas erradas, tais como divisões. Nos capítulos de 5 a 6, nós podemos perceber o Paulo orientando a igreja em relação aos perigos da imoralidade e também o fato dos irmãos entrarem com ações litigiosas contra os outros irmãos da mesma igreja, arrastando-os aos tribunais, levando estes aos tribunais. No capítulo 7, nós podemos perceber que Paulo dá instruções acerca do casamento cristão. Ele fala sobre o casamento cristão. Ele fala sobre o casamento daqueles que procuraram se casar com não cristãos. E ele vai falar também sobre essa questão do jugo desigual e que isso proporciona sofrimento na vida das pessoas. Paulo vai instruir também os solteiros aqui em relação aos casamentos, no capítulo 7. Nos capítulos de 8 a 10, o Paulo trata sobre a questão da liberdade cristã e orienta sobre a liberdade que nós temos em Cristo. Informa que liberdade é uma coisa, libertinagem é outra coisa totalmente diferente. E ele fala que nós precisamos ter responsabilidade em nossas liberdades. No capítulo 11, o Paulo dá instruções de como deve ser a adoração. E aí nós entramos nesse capítulo 11, que trata dos versículos de 1 a 16, primeiramente, onde o Paulo vai orientar a igreja sobre a questão da ordem no culto. A igreja estava um tumulto, e a ceia do Senhor era desorganizada, era bagunçada. Naquela época, a ceia do Senhor era assim, era um almoço comunitário, onde todos partilhavam dos alimentos, comiam e traziam, mas também
tinham aqueles que traziam as comidas e comiam antecipadamente, porque tinham outros que comiam demais, além da conta. É a expressão utilizada como esganados, tinha os esganados. Eles, além de comer na frente dos outros, eles comiam todas as coisas boas primeiro. E as pessoas ficavam descontentes. E Paulo dá uma pastoral, uma chamada séria nos irmãos, uma palavra dura. No versículo 21 nós podemos perceber isso. E no versículo 22. A igreja de Corinto provavelmente era uma igreja grande, mas porém participava das celebrações com uma motivação totalmente desvirtuada. E a fome, o desejo dos irmãos era tão somente em se alimentar de uma forma ou de outra. E criava um tumulto generalizado. Diante de tudo isso, o que nós precisamos entender aqui é as orientações que o apóstolo Paulo passa sobre como deve ser a participação na ceia do Senhor. E a ceia do Senhor também era chamada e é chamada de comunhão. Jesus Cristo, quando toma o cálice e o pão, os quais eram os elementos comuns da refeição naquela época, ele fez desse momento, dessa situação, uma experiência espiritual significativa, que jamais os cristãos iriam esquecer-se. Jesus ensinou que o verdadeiro sentido, o valor dessa experiência dependeria do estado em que se encontrava e se encontra ainda hoje na participação da ceia, o coração, a mente daquela pessoa que participa. Isso em relação a Deus, isso em relação ao próximo. Mas a pergunta para nós é como nós estamos? Como nós vamos participar da ceia? Qual a nossa motivação? Como está a nossa vida com Deus? Pois este era justamente o problema na igreja de Corinto, conforme os versículos 18. Irmãos, a nossa responsabilidade é muito séria em participar na ceia do Senhor, se nós estivermos com o coração despreparado. A ceia do Senhor é uma oportunidade de crescimento espiritual, é uma oportunidade de bênçãos. Portanto, torna-se necessário desenvolver uma correta motivação e uma postura correta nessa participação. Hoje nós vamos observar aqui quais são os cuidados que nós devemos ter para que nós possamos participar da ceia do Senhor, para que ela possa ser uma bênção em nossas vidas. Em primeiro lugar, nós devemos olhar para trás. É o que os versículos de 23 a 25 nos informam. O pão repartido, ele nos lembra o corpo de Cristo, dado por nós. O cálice representa o seu sangue, derramado por nós. Portanto, a ceia do Senhor é o sacramento que comemora e proclama o sacrifício único, perfeito e completo que Cristo fez para a nossa redenção e libertação. O desejo de Jesus é que os seus seguidores se lembrem de sua morte. Jesus deseja que nós possamos trazer à nossa memória, ressignificar o que foi feito por nós. Veja bem, como nós estávamos, o que Deus fez por nós e quem nós passamos a ser. Então a morte de Jesus ela é muito significativa, pois ela representa a mensagem do Evangelho. Devemos nós nos lembrarmos do motivo da sua morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, o apóstolo Paulo assim afirma: Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo foi nosso substituto na cruz, e isso é muito forte. Paulo, aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, assim escreve: Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.
Jesus Cristo levou sobre si os pecados do mundo, os pecados da humanidade. Portanto, a expressão no versículo 24, façam isso em memória de mim, a orientação, a instrução do Senhor Jesus Cristo, tem um significado muito profundo para nós. Precisa ter um significado muito profundo para nós. É a participação, é a nossa participação em uma realidade espiritual, uma realidade presente. O Senhor está presente na ceia do Senhor em espírito. Não que os elementos se transformam, como assim afirma a doutrina da transubstanciação. Não. Mas sim a presença do Espírito Santo em meio a nós. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós temos comunhão com o Salvador, o Cristo vivo, o Deus presente, e nós nos aproximamos pela fé. E aí nós precisamos olhar para trás justamente por isso, porque nós precisamos considerar o que foi feito, como foi feito e o quanto custou. Preço de sangue. Em seguida, nós precisamos considerar também a segunda parte dessa nossa mensagem, é que nós precisamos olhar para frente, é o que diz o versículo 26. Observem a expressão, até que ele venha. A volta do Senhor é a esperança da igreja, é a esperança do cristão. Nós somos igrejas, cada um de nós, onde nós estamos. Jesus Cristo não apenas morreu por nós, mas ele também ressuscitou. Ele subiu aos céus e ele voltará. Assim ele prometeu. Mateus 24, capítulo 24, versículo 30, assim afirma o texto. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Além de olharmos para trás, além de olharmos para frente, nós também devemos olhar para dentro. Essa é talvez a parte mais difícil, olhar para dentro. Versículo 27, o apóstolo Paulo diz que somos dignos de participar da ceia do Senhor, mas ele nos orienta que nós devemos fazê-lo de maneira digna. A correta motivação na participação da ceia do Senhor é render graças a Deus, é reconhecer nossa dependência de Deus, é ter um coração contrito, quebrantado, e demonstrar arrependimento, mas um arrependimento genuíno, verdadeiro, e confessar pecados diante do Senhor. Nos versículos 28 e 29, Paulo nos informa que para participar de maneira digna é preciso e torna-se necessário examinar o coração, discernir os pecados e confessá-los ao Senhor. Para participar da ceia do Senhor, nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor, nos arrependermos. Paulo ele também vai informar na sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, versículo 5, examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmo. Irmãos e irmãs, querido ouvinte, nós precisamos discernir nossas transgressões, isto é, nós precisamos reconhecer que somos fracos, somos pecadores, somos dependentes do Senhor, dependentes da misericórdia e do perdão do Senhor. Essa é a correta motivação para a nossa participação na ceia. Tem um texto que é tremendo. O apóstolo João, o apóstolo do amor, escreve lá na sua primeira epístola, 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda e qualquer pessoa na face da terra, em atitude de contrição, arrependimento, que se confessa a Deus, Deus assim nos perdoa. No versículo 31, o apóstolo Paulo nos informa, e também informou aos coríntios, que os coríntios eram assim, sabe, eles
tinham uma característica, eu acho que isso não acontece mais nos dias atuais, mas eles não examinavam a si mesmos, mas eram especialistas em examinar a vida dos outros. Eu acho que isso é coisa do passado, eu acho que isso não é coisa mais do presente. E se estiver acontecendo na sua vida, pede em nome de Jesus para Deus tirar isso de você. Porque os coríntios, eles não examinavam as suas vidas, mas eram especialistas em cuidar da vida dos outros. Portanto, eles eram incapazes de reconhecer os próprios erros. Quando nós lemos no Salmo 32, nós notamos que Davi, ele teve uma percepção de pecado na vida dele. E ele não teve outra atitude, a não ser, lá no versículo 5. Salmo 32, versículo 5. Olha o que Davi fez. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Lembra que nós lemos em 1 de João, capítulo 1, versículo 9? Só para a gente lembrar, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gostaria de finalizar com você dizendo que uma pessoa que se diz cristão verdadeiramente, ela não deve participar da ceia do Senhor se o seu coração não estiver em ordem. Se não estiver disposto a reconhecer os seus erros diante de Deus. Não participe. A finalidade desse momento é fazer um balanço geral. É colocar a casa em ordem, é dar uma faxina, é dar uma geral, é fazer uma limpeza, uma asepsia da alma. Não adie mais, faça isso agora. E é justamente para isso que nós temos um culto, um tempo de preparação, e culto é vida. Preparação espiritual antes de participarmos da ceia do Senhor. Autoanálise. Um tempo para que possamos nos acertar com Deus. Isso é muito pessoal. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer por mim. É muito pessoal entre cada um de nós e Deus. Nós precisamos lembrar aqui o que nós falamos. Precisamos considerar o que Cristo fez por nós. Isto é, olhar para trás. Façam isto em memória de mim. É que nós não podemos nos esquecer do que Cristo fez por nós. E por isso que nós precisamos reproduzir isso para os nossos filhos. Mostrar para eles, explicar para eles qual que é o sentido da ceia do Senhor. É o que Cristo fez por nós. É como nós estávamos perdidos. É como o Senhor nos encontrou. É o que Ele fez por nós. E quem nós passamos a ser em Cristo. Nós precisamos olhar para frente e já contemplar também o que nos espera. É a esperança do amanhã. Mas hoje nós precisamos olhar para dentro e refletir, reavaliar, repensar, tomar atitudes, mudar de vida e viver tão somente para o Senhor. Portanto, a ceia do Senhor não é uma ocasião de tristeza, não, muito pelo contrário, de alegria. Deve ser um tempo de ação de graças. E a expectativa na volta do Senhor. Essa é a nossa esperança desse encontro. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, assim disse o Senhor Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega. O que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Amém? Portanto, meu querido, minha querida, creia nisso e que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus faça você entender, compreender, que Deus abra o seu entendimento, a sua mente para essas coisas espirituais, porque nós precisamos entender algo, nós somos totalmente dependentes
de Deus em tudo que a gente faz ou que a gente vier a fazer. Há muitas pessoas procurando soluções, procurando a felicidade em muitos outros lugares. Livros de autoajuda nunca venderam tanto. Eu disse na igreja que os livros de autoajuda, e eu não tenho nada contra os livros de autoajuda, tem coisa boa ali, tem informação. Mas os livros de autoajuda, eles tão somente informam. Agora, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo transforma. Então entenda isso. Os livros de autoajuda informam, porém o Evangelho transforma. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Glória a Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso, pela sua palavra. Nós oramos por todas as famílias. Nós temos orado pelo nosso bairro, pela nossa nação, pela nossa cidade, pelos estados. E nós temos orado, até pelos confins da terra. Nós temos orado pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo, pelo fortalecimento deles, pelo encorajamento deles. E também que o Senhor esteja cuidando, abençoando, sarando, curando toda e qualquer enfermidade que se encontra em cada um de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a maravilhosa graça, a maravilhosa paz, seja sobre a sua vida. Não somente hoje, mas sempre. Se cuida, a gente se vê final de semana, em nome de Jesus. Abraços. Amém?